Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja conosco em mais esse dia maravilhoso. É uma honra estar aqui, podendo ser usado pelo Espírito Santo para trazer a palavra de edificação para nós. Que possa continuar sempre assim, que a palavra de Deus possa ser destinada àqueles que necessitam, aqueles que estão doentes, estão procurando de alguma forma se encontrar ou se reencontrar com o seu Criador. Em João 3,12 diz: eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Bom, você alguma vez se perguntou por qual motivo você nunca viu um cego voltar a enxergar ou um manco, doente, paralítico voltar a andar? E se o Espírito Santo pudesse te mostrar que os cegos podem enxergar e que os coxos podem voltar a andar, isso aumentaria a sua fé? Quantas vezes você já foi para a sua igreja querendo presenciar o sobrenatural, paralítico voltar a andar, o mudo voltar a falar, o cego enxergar? Quantas vezes você já foi querendo que o sobrenatural acontecesse na sua vida e nada aconteceu? Ou mesmo você foi para a igreja colocando Deus à prova para crer nele só se ele fizesse alguma coisa sobrenatural na sua vida ou na vida de alguém do seu lado? Você também, de repente, pode ter conversado com outras pessoas que receberam o Espírito Santo e perguntarem aí como é que é isso? Ou de repente você perguntou para uma pessoa que supostamente foi curado, ou até mesmo foi curado de algum problema, e perguntou para ela como foi esse processo que você sentiu. Ou de repente você perguntou para alguém que foi batizado, que desceu as águas, e aí você sentiu alguma coisa diferente, aconteceu algo sobrenatural. De repente você procurou isso para dar base para a sua fé. O Espírito Santo, ele quer te mostrar, ele quer te revelar tudo isso. Pode ter certeza. Eu faço um convite para você acompanhar a série dos próximos devocionais que nós vamos fazer aqui. E no estudo do Evangelho de João, o Espírito Santo ele vai tratar sobre todas essas coisas com você. E no devocional de hoje, nós vamos entender o sobrenatural na simplicidade. Parece ser um paradoxo, né? Mas não é. Sobrenatural nós vamos entender na simplicidade. Se você puder, curva a sua cabeça e vamos fazer uma oração. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento diante de ti, na tua presença. Pai, queremos ouvir a tua voz, o teu falar. Queremos ouvir a tua simplicidade, pois mesmo, Pai, quando o Senhor não fala, quando não ouvimos o som da tua voz, é quando o Senhor, muitas das vezes, quer mais falar para nós. É quando o Senhor, muitas das vezes, mais fala para nós. É como um professor que na hora da prova fica calado, mas sabe todas as respostas e sabe também todas as nossas dúvidas, todos os nossos questionamentos. Pai, Paizinho eterno, sabemos que mesmo o professor, na hora da prova, fica de olho em todos os seus alunos, na expectativa que a nota seja sempre 10. Paizinho eterno, cuida de nós, assim como nesse momento, mais um dia, mais esse devocional, onde entregamos os primeiros minutos das nossas vidas para Ti. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é tão simples, tão valiosa e celestial. Obrigado, Paizinho. Por mais esse momento, nós não cansamos de Te agradecer, porque é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Cuide de nós, Pai, até a volta do Teu Filho amado.
e que seja feita sempre a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. E hoje nós vamos fazer várias leituras. A primeira leitura está no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo de número 4. Então, se você puder abrir a sua Bíblia para ler, amém. Caso você não consiga, eu estou compartilhando a Bíblia, a leitura na sua tela, para que você possa acompanhar. Mas, como eu menciono, sempre é importante você abrir a palavra de Deus aí, na sua Bíblia, e ler, para você se acostumar com o manuseio da sua Bíblia, tá bom? Então, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, a dona Rita vai ler para nós. Pode fazer a leitura, irmão. Amém. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém. Glória a Deus. Essa é a resposta de uma primeira pergunta que eu quero lhe fazer. Quem criou a vida e é a luz para as pessoas? Nossa, Joyce, que pergunta simples. É claro que é Jesus. É claro que essa primeira leitura de João, no capítulo 1, no versículo 4, se refere a Jesus Cristo. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Simples, né? É muito simples. Mas vai fazer mais sentido para nós no finalzinho desse estudo, quando nós pudermos entender bem melhor a respeito sobre essa luz que guia o mundo. E se eu perguntar para você, o que nós devemos fazer para termos direito de sermos filhos de Deus? Talvez você me faça uma outra pergunta. Mas, Joelce, todos são filhos de Deus. Afinal de contas, Deus criou toda a humanidade. Eu pergunto, será mesmo que todos são filhos de Deus? Então, ao invés de a gente ficar aqui conjecturando respostas ou pensando uma resposta, vamos ver à luz da Bíblia o que a Bíblia fala sobre o que nós devemos fazer para termos direito de sermos filhos de Deus. Dona Rita, faz a leitura para a gente do Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo de número 12. Por favor, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém. Filhos de Deus são os que recebem Jesus como Senhor e seu Salvador. São os que creem no seu santo nome. Deus só tem um filho, chama-se Jesus Cristo. É o seu filho unigênito. É o que nós vamos já ver em João 3,16. Chegamos já lá. Deus só tem um filho. Todos os demais filhos são filhos por adoção. Eu sou filho adotado. Você é filho adotado. Eu não sou filho unigênito. O filho unigênito é Jesus Cristo. Por isso que aqui a palavra de Deus declara: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Se ele me deu o poder de ser feito filho de Deus, é porque outrora eu não era filho. Então ele me deu o direito, me deu o poder de ser feito filho dele. Desde que os que creem. Essa palavrinha aos que está aqui, ela indica uma condição. Aos que creem, aos que passam pela porta conseguem sair da casa, aos que arrumam um emprego conseguem pagar as contas, aos é uma condição, aos que creem no seu santo nome. Então, não são todos que são filhos de Deus, são os que creem em Jesus Cristo, são os que recebem Ele como o Senhor e Salvador das suas vidas. Nossa, quanta coisa em um versículo, né? E olha que nós nem chegamos no final ainda. E se eu fizer mais uma pergunta para você? Se eu perguntar para você, por meio de quem conhecemos Deus e o seu amor e a sua verdade, por meio de quem? A resposta é muito simples. Talvez você até já saiba, hein? De cara, né? Mas vamos deixar com que a Bíblia ela responda. A Jesus. resposta, Jesus.
A resposta, dona Rita, Eu sou está no, caminho. resposta está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17 e 18. 17 e 18. Capítulo 1, verso 17 e verso 18. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Amém. Jesus, ele declara, quem vê a mim, vê o Pai. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito está no seio do Pai. No seio do Pai. Ele e Deus são uma unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, em João, no capítulo 17, ele fala por diversas vezes o quanto ele e Deus são um. Jesus, ele se revela. Ele revela o próprio Deus, a sua santidade. Portanto, é por meio de Jesus que nós conhecemos Deus. E também o seu amor. E também a sua verdade. Por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Assim como a Naira falou. E a dona Rita fez a leitura. E se eu perguntasse para você mais uma vez, já que Jesus, ele é o Filho unigênito, já que Jesus, ele me mostra quem é o Pai, ele me revela o Pai, já que através de Jesus, ele criou o homem, criou a humanidade, criou a luz, o mundo, criou absolutamente tudo. Já que Jesus, através de aceitarmos ele como nosso Senhor e nosso Salvador, nós somos aceitos como filhos. O que Jesus, o Cordeiro de Deus, fez pelo mundo e também por você. Fez por mim e por você. O que foi que ele fez? A resposta também é bem simples. Muito simples. Quer chutar, Naira? Foi o que ele Quer fez chutar? por nós. O que ele Ele fez nos por nós? justificou. A palavra de Deus diz que por um só homem nós fomos destituídos, mas também por um só homem nós fomos justificados. Se encontra lá em Amém. Romanos. Amém. A resposta nós vamos encontrar também. Dona Rita, em João, no capítulo 1, no versículo 29. Lê aí para nós. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, glória a Deus. Amém. Ele tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo através do seu sacrifício. Ele é o Cordeiro, o sacrifício de Deus. O sacrifício perfeito. Ele é o sacrifício, ele tira o pecado do mundo através do seu sacrifício. E olha que eu não sabia disso. Não sabia. Quando eu estava no mundo, há um tempo atrás, eu pensava assim, ora, se naquele tempo, antes de Cristo, muitas pessoas morriam na cruz, e depois de Cristo, muitas outras pessoas continuaram morrendo na cruz, uma vez que a, o, o castigo da cruz, a condenação da cruz só foi abolida muito tempo depois de Cristo, eu ficava me perguntando assim, olha só, eu perguntava assim, o que que Cristo fez demais? Se ele morre na cruz e todos os outros morreram na cruz, o que foi que ele fez demais? Ele não fez nada demais, porque morrer na cruz, se outro homem poderia morrer na cruz e ele também morreu, ele não fez nada demais. Quanto cego eu estava? Sim, eu estava cego. Muito cego. Completamente cego. E é óbvio que Deus, ele não tem pecado. Jesus, ele não veio com pecado. Ele viveu uma vida sem pecado. É um cordeiro imaculado, sem mácula, sem mancha. É o cordeiro,
é o próprio Deus, é o sacrifício perfeito. Portanto, diante de todos os pecados que eu possuo, diante do pecado natural cometido por Adão e Eva, nenhum ser humano poderia ir para a cruz do Calvário para restituir, para tirar o pecado do mundo, se não fosse o próprio Cristo, o próprio Messias. E quem que me revelou isso? Foi o meu entendimento? É claro que não. Quem me revelou isso foi o próprio Espírito Santo. Foi o próprio Espírito Santo que me revelou essa situação, me revelou isso. Ele falou para mim. Portanto, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que ele fez por mim. Ele fez algo que é impossível que eu faça. Ele fez algo por você que é impossível que você faça. Tirar o pecado do mundo. Ele tirou o pecado. Portanto, o que Jesus mostrou por meio do seu primeiro milagre? Alguém sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus? Você sabe, Naira, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformou a água em vinho? Isso. Está no Evangelho de João, Tô no muito lembrada, capítulo, não. no capítulo 2, no verso 11. Evangelho de João, capítulo 2, verso 11. Se a senhora puder ler, dona Rita. O que foi que Qual o Jesus... versículo? Versículo 11. 2, 11. Ah, capítulo 2, versículo Versículo 11. 11. O que foi que Jesus ele quis mostrar com o seu primeiro milagre? Posso ler? Pode, por favor. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Amém. Foi o E é o primeiro 12 milagre de também? Jesus. Não, só o 11 mesmo. Só o 11. Certo. Jesus, ele principiou, assim, os seus sinais em Canaã, na Galiléia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aquele momento em que Jesus ele transforma água em vinho, não foi para autorizar você a encher a cara de cachaça e se embriagar. Não foi. E eu não vou entrar aqui em um ponto, em falar que naquela época Jesus tinha vinho que era feito sem teor alcoólico, e eu não vou entrar nesse tipo de discussão, porque isso não convém. Tá bom? Não convém. A Bíblia declara várias coisas em vários momentos a respeito de se embriagar, mas de se encher do Espírito Santo. Eu não vou falar sobre isso. O que eu quero que você entenda aqui é que Jesus ele utilizou daquele momento em que estavam todos os discípulos, parentes e muitas pessoas reunidas em um casamento, para que aquelas pessoas pudessem crer que ele é o Messias, que ele é o Cristo, que ele foi enviado por Deus para salvar o mundo. E naquele momento, aquele primeiro milagre fez com que os seus discípulos crescem nele. Eles creram em tudo aquilo que já estava sendo pregado. Era necessário que eles vissem aquilo. Era necessário que eles vissem aquele momento com Cristo. Então, para que foi aquele primeiro milagre? Para que os seus discípulos pudessem crer nele. Ponto. É simples, é só isso. Não vamos querer tirar coisas de repente pelo de ovo, né? E aí as pessoas procuram distorcer a palavra. Não, gente, é simples. Para que foi o primeiro milagre? Para os discípulos crerem nele. É só isso. Se o vinho tinha álcool ou não, enfim. Tá bom? Não nos convém isso agora. Não agora. E se eu perguntar para você, o que você tem que fazer para estar no reino de Deus?
O que você acha que você tem que fazer para estar no reino de Deus? A resposta aí pode ser várias, né? Várias respostas você pode imaginar. Alguns vão dizer que são pelas obras, eu tenho que fazer obra. Outros vão dizer, eu tenho que me batizar. Outros vão falar, eu tenho que aceitar o Senhor Jesus como o Senhor e meu Salvador, e o que eu fizer depois não tem nada a ver, né? Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos olhar o que a Bíblia diz, ao invés de a gente ficar pensando na resposta. Vamos olhar a simplicidade? Vamos, então. Evangelho de João, capítulo 3. No versículo 3. João 3, 3. João Jesus 3, respondeu. 3. Posso ler? Amém, irmã? Pode. João 3:3. Uhum. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí é uma passagem que todos nós conhecemos. Jesus ele está aí conversando com Nicodemos, ele está instruindo a Nicodemos, né? Então todo mundo conhece essa passagem, todo mundo já viu pregação sobre essa passagem. O que não faltam são pregações a respeito desse diálogo aí maravilhoso que Jesus tem com Nicodemos. É maravilhoso esse diálogo. Se você não leu, Jesus amado, abra sua Bíblia depois do devocional e vá ler esse maravilhoso diálogo que Jesus tem com Nicodemos. Jesus respondeu e disse: na verdade, na verdade, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O nascer de novo aqui, como ele bem fala para Nicodemos, não é voltar para a barriguinha da mãe dele nascer de novo, não se trata disso, tá, gente? O nascer de novo é aquele que pecava, não peca mais, aquele que rouba, não rouba mais, aquele que adulterava, não vai mais adulterar, aquele que mente, não mente mais, aquele que, roub, que adulterava as coisas, não vai mais adulterar, é viver uma nova vida, é conhecer a Cristo, entender que Ele é o Senhor e seu Salvador, se arrepender dos seus pecados e não voltar mais a pecar. Ponto. É só isso. É não voltar mais a pecar. É simples. Não tem nada mais simples do que isso. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Não pode. Se você não nascer de novo, se você não mudar suas atitudes, você não vai ver o reino de Deus. Se você não mudar suas atitudes. Ah, porque eu tenho um pecadinho que todas as vezes quando eu vou para o banheiro já era. Mão, então não vai mais para o banheiro. Aí complicou, né? Ai, Jesus. O evangelho é tão simples que não tem o que falar, não tem o que acrescentar aqui. A gente que complica, né? A gente Complicado. complica. Não tem o que acrescentar. Não tem, não é por obras. Sabe, é tão claro, não é por obras para que ninguém se glorie. Sabe assim, é tão simples, mas é tão sobrenatural. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Qual é a dúvida que tem nisso daqui? Qual é a dúvida que tem? Jesus nasce e aí vem ao mundo para nos dar a luz. Nós, para termos o direito de sermos feitos filhos de Deus, temos que reconhecer Ele como o Senhor e Salvador das nossas vidas. É por meio de Jesus que nós conhecemos quem é Deus. Ele se revela através de Jesus. É o próprio Deus. O Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo, porque ele é perfeito. Ninguém na face da terra, nem antes, nem durante, nem depois. Ele é perfeito. Ele é quem tira o pecado do mundo. Ele é que tira os meus pecados. É através de Deus, através dos seus milagres que Jesus faz, que eu consigo enxergar, ver, ver que ele é o Cristo, é o Filho de Deus vivo, do Deus vivo. O que é que eu tenho que fazer para estar no reino de Deus? Nascer de novo, não pecar mais. Tá vendo como é simples? É muito simples.
E o sobrenatural, Jorge? Ah, o sobrenatural, né? Certo. Então me responde. Por que Deus entregou o seu filho para nos salvar? Se Deus é Deus, ele continua sendo Deus, comigo ou semigo? Comigo ou sem mim? Deus é Deus. Por que então que ele entrega o seu filho? Imagina você que é pai e que é mãe. Imagina você, pai e mãe. Você deixaria o seu filho morrer na cruz do Calvário por um estuprador, na esperança que esse estuprador possa se redimir dos seus pecados? Seja sincero na resposta, viu? Você que é mãe aí. Você deixaria o seu filho morrer, ser chicoteado, açoitado, enfiado prego na mão dele, nos pulsos, e enfim, você ia deixar para que ele, o seu filho, passar por tudo que Cristo passou? Tá aí. Por que que você, por que que você acha que Deus fez isso por nós? Por quê? Por quê? Por quê? Vamos, Olha, quer eu falar, não Nélia? sou mãe, não. Ah, eu quero. Pode falar. Olha, eu não sou mãe, mas eu sempre, todas as vezes que eu entrava no meu secreto com Deus, assim, eu entrava nesse conflito comigo mesma, eu falava, Senhor, eu não entendo. Não, não é assim, imperfeito, tu que és perfeito. Como é que pode tu dar a única coisa que tu tinha de mais precioso por uma humanidade miserável? Vou falar desse jeito. Uma humanidade miserável, pecadora. Como é que tu pôde entregar a única coisa que tu tinha de mais preciosa, que nunca te deu desgosto, que nunca te trouxe desonra, que nunca fez nada de ruim, que nunca trouxe tristeza ao teu coração, por nós, Senhor. Eu entro comigo até hoje nesse conflito. E o amor de Deus, por meio de Jesus, me constrange. Eu sou Amém. falha, eu sou pecadora. Mas, cara, o amor de Deus, por meio de Jesus, do sacrifício da cruz, ele me constrange a mudar. Ele me traz arrependimento. Então, ele faz com que eu queira uma mudança de caráter. Ele Amém. faz com que eu me arrependa dos meus pecados. Esse amor, ele me constrange a lutar com o meu pecado todos os dias, porque eu entendo que a palavra de Deus diz que a gente tem que nascer de novo, certo? A gente precisa se batizar. Nascer de novo, o batismo, o Senhor Jesus, ele se batizou para que a gente entendesse que a gente precisa se batizar, que a gente precisa renascer de novo, para que a morte, que a gente morra na nossa vida antiga e a gente renasça em Cristo. E que venha depois, com consequência disso, o batismo com fogo, porque só entra quem é batizado nas águas e no Espírito Santo. Mas ele também me ensinou que a gente tem que ser como criança, porque a palavra de Deus diz que só entra no céu, o reino de Deus pertence às crianças. E eu falo, Senhor, como é que eu posso ter uma inocência se a minha inocência for tirada de mim? Pois Antes vamos de ver a conhecer Jesus, resposta. eu fui corrompida. É por isso que Pois, eu digo, a palavra de Deus diz que a gente tem que cuidar das crianças, vigiar as crianças, porque é delas que pertence o reino dos céus. E eu, quando criança, fui corrompida. É por isso que a minha luta é tão grande. Porque desde criança, ainda que ele estivesse lá cuidando de mim, eu perdi a minha inocência muito cedo. Então eu tenho essa luta até hoje. amém. Essa Então luta comigo mesmo. vamos ver a resposta que o Espírito Santo quer te dar. Dona Rita, lê para nós João 3, versículos 16, 17 e 18, para a gente ver a resposta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
Amém. Por qual motivo Deus dá o seu Filho, aquilo que é perfeito por nós? Porque Ele ama a sua criação. E o amor, ele não é um sentimento. Aliás, o amor, ele está acima de qualquer sentimento. O amor é uma decisão. Perceba que quando você olha para o versículo 16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, é porque esse tal maneira não tem como mensurar. Então ele dá. Essa decisão de dar, ela é deliberada. É uma decisão consciente. Ele deu porque ele quis, ele não deu porque ele foi obrigado a dar. É a mesma decisão que Cristo toma quando ele vai a Jerusalém. Ele vai a Jerusalém sabendo o que vai acontecer com ele. Ainda assim, ele vai a Jerusalém. São decisões iguais. A decisão que Deus toma de dar o seu filho é a mesma decisão de Cristo ao ir para Jerusalém. É deliberado, não é por emoção, é porque eles quiseram. Foi natural, é uma decisão natural. E ele dá o seu filho único. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, todas aquelas pessoas que creem em Cristo, para todos que nele creem. É para aquele que crê, não é para qualquer pessoa, é para quem crê. Para quem quer crer, quer seja criança, quer seja adolescente, quer seja velho, quer seja ancião, é para qualquer pessoa. Essa palavra perecer não se trata de uma morte física, mas se trata da ira de Deus, para que nós possamos ter a vida eterna. A vida eterna. Essa vida eterna não significa necessariamente a gente passar a vida eterna ao lado de Deus. Sim, é isso, mas é muito mais do que isso. A vida eterna é uma vida de santidade, afastado e completamente apartado do pecado. É uma vida vivida no caráter de Cristo. É uma vida vivida como a vida de Cristo. É um corpo completamente regenerado, é um corpo completamente incorruptível. É isso que significa essa vida eterna aqui em João 3,16. Portanto, Deus ele age com amor para conosco. Ele age com amor e ele entrega o seu filho para nos salvar. Isso chama-se amor. No versículo 17, ele ratifica a questão de quem crê e quem não crê. Ele separa, aqui ele já deixa claro. É simples, não tem o que causar confusão aqui. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Esse foi o motivo. O mundo ser salvo, por amor. E vem o versículo 18. Quem crê não é condenado. Quem crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se eu não creio no nome de Cristo, se eu não creio em Jesus Cristo, eu já estou condenado. É simples. É só isso. É só isso. Gente, é só isso. Não tem nada demais. A Naira falou, e o batismo? Olha, o batismo ele é um símbolo, é um símbolo. O batismo ele é um símbolo. Né? Ninguém sabe se o ladrão que estava pregado na cruz ao lado de Cristo, ele tinha sido batizado ou não. É verdade, olha, não tinha parado para analisar isso, porque ele, como é que fala, meu Senhor? Assim, ele acreditou no Senhor, ele sabia, E é eu só fiz essa isso. reflexão uma vez, ele sabia que Deus estava ali justamente, É só isso, e Naira. ele Não, acreditou mesmo, é verdade, ele não precisou se batizar, ele não há acreditou necessidade. no Filho. O batismo ele é uma confissão pública, é um símbolo. Não é necessário para salvação. É claro que aquele que se arrepende, aquele que nasce de novo, ele tem um desejo de se batizar, ele tem um desejo. Aquele que crê em Cristo, ele tem o desejo de fazer coisas boas, ele tem o desejo de obedecer a sua palavra, que é o que nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Ele tem o desejo de obedecer a Cristo. E se
se Cristo ele fala para mim nascer de novo, eu vou nascer de novo. Eu quero tornar isso público, eu quero falar sobre a verdade, que é o que nós vamos ver na próxima pergunta. Eu quero falar sobre a verdade, eu quero falar sobre Cristo, eu quero que a minha vida fale sobre Cristo. E então eu vou me batizar, e então eu vou fazer coisas boas, e então há fruto no meu arrependimento. Isso é o nascer de novo. E isso vem pela simplicidade. É simples. E então o sobrenatural ele acontece. Aí aquele irmão que bebia já não bebe mais. Aquela moça que vivia com roupas decotadas já não vive mais com decote. Aquela pessoa que vivia falando palavrão já não fala mais palavrão. Aquele homem que vivia traindo a esposa já não trai mais. Aquela esposa que vivia traindo o marido já não trai mais. Aquela mulher que vivia na prostituição já não se prostitui mais. Aquele homem que vivia na bebedeira já não bebe mais, porque há fruto de arrependimento. É simples. Há mudança de vida. O sobrenatural ele acontece. E acontece mesmo, porque eu tinha essa situação de roupas curtas, né? E depois que eu conheci Jesus e eu entendi na palavra dele que, assim, não dá, sabe? Não pode, ele fica triste. E Isso, eu mesma não queria, eu simplesmente sentia um incômodo. Eu olhava para minhas roupas, eu não queria mais vestir aquilo. isso acontece. Você vê a pessoa, a própria pessoa, os próprios amigos já não querem mais nem andar com você, porque eles É começam verdade. a ver a luz, e quando a luz vê a treva não habita onde há luz, não há comunhão entre treva e luz. Os próprios amigos deixam de nos acompanhar na jornada, e isso infelizmente acontece. E aí vem a outra pergunta. O que ficaram sabendo então os samaritanos depois de passar um tempo com Jesus, depois que eles creram em Cristo? O que foi que aconteceu? Será que é o mesmo que aconteceu comigo? Será que é o mesmo que acontece com você? Então vamos ler na palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 4, lá no final. Versículo 40, 41 e 42. Amém. Amém. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém. Que palavra poderosa. Glória a Deus. Olha só, a mulher samaritana era uma mulher que estava vivendo em um casamento que não era o dela. Já havia casado outras vezes. Todo mundo na cidade, lá em Samaria, sabia sobre a vida dela. Ela buscava água no poço meio-dia, para não ter que ir com as outras mulheres. No pleno sol quente da tarde, ela ia buscar o sol, debaixo do sol, água. No meio daquela quintura, porque ela não podia se juntar com as outras mulheres ali daquela época. Vai Jesus, um judeu, um homem santo, para conversar com uma mulher, que naquela época mulher e nada era a mesma coisa. Ainda mais sendo samaritana, ainda mais sendo pecadora. Jesus, ele pega aquela mulher pecadora, vivendo em um casamento que não era o dela, divorciada outras vezes, no meio do sol quente, uma pessoa que era humilhada, que todos falavam, ela andava pelas esquinas, as pessoas olhavam para ela e diziam, ixi, olha ali quem é, tá indo. E ela, naquele momento que ela conhece Jesus, a palavra diz que ela larga o cântaro dela. O cântaro era uma vasilha, um balde que ela usava para pegar água e levar para casa. Ela larga o cântaro e sai correndo para falar sobre Cristo para as outras pessoas.
Ao largar o cântaro, ela mostra ali uma espécie de símbolo de largar a velha vida, de deixar a vida para trás, de deixar tudo que ela tinha, deixar tudo para trás, tudo que ela tinha de errado, tudo que ela tinha no passado, tudo que ela tinha. E a partir daquele momento, entregar a sua adoração em espírito e em verdade, não aqui ou ali, não no templo ali ou no templo acolá, mas em espírito e em verdade, em eu como o templo de Cristo, como a igreja verdadeira. Então a mulher larga tudo aquilo e ela vai falar para os samaritanos. Os samaritanos, eles percebem a mudança daquela mulher, eles percebem a mudança de vida, a mudança de atitude, eles percebem que há um novo vigor no olhar, no falar daquela mulher. E eles pedem para que Cristo permaneça ali com eles um tempo a mais, como está descrito no versículo 40. E depois ter com os samaritanos rogaram-lhe para que eles ficassem com eles. E Jesus ficou ali mais 2 dias conversando com os samaritanos, pregando o evangelho, conversando com eles. E muitos creram em Cristo por causa da sua palavra. E depois, no versículo 42, e diziam à mulher, os samaritanos chegavam para a mulher para falar para ela, olha, vamos falar aqui uma coisa para você, tá aqui. E diziam à mulher, o que é que os samaritanos falavam para a mulher? Já não é mais pelo que você fala, o que nós cremos. O que a gente crê não é mais pelo que tu fala, porque nós já criamos pelo que tu estava falando. Mas agora, nós mesmos temos ouvido. Nós mesmos temos ouvido da parte de Cristo, nós mesmos estamos ouvindo e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Eles creram em Cristo pela sua palavra, mas quem abriu ali foi uma mulher arrependida dos seus pecados. Uma pessoa completamente indigna, uma pessoa que não valia absolutamente nada na sociedade, que vivia à mercê da sociedade, separada da sociedade, afastada da sociedade, imersa no pecado. Ela nasce de novo ali, ela muda de vida, ela larga os seus maus caminhos e ela começa a pregar a palavra de Deus, sem dar ouvidos aos que os outros estão falando. E isso é maravilhoso, porque eu falo de mim, eu sou essa mulher samaritana. Cristo, ele me tirou dos meus pecados, ele me lava dos pecados. E ele me proporciona a oportunidade de ter o conhecimento necessário, vida do Espírito Santo, para ler a palavra dele, olhar para essa palavra e enxergar em mim essa mulher samaritana, que um dia vivia marginalizada, uma pessoa que vivia imerso em pecados. E hoje eu posso trazer a palavra de Deus através do Espírito Santo, não por mim, mas pelo Espírito Santo. É ele quem age para que outras pessoas creiam. Não sou eu definitivamente, é o Espírito Santo agindo. Mas porque um dia alguém me falou de Cristo, hoje eu falo de Cristo para alguém. A palavra ela veio para quem está doente. A verdade é para quem está doente, não é para quem está são. É para quem está doente. São para os pobres de espírito. Verdade. São para os pobres de espírito. E o que acontece se você escutar o que Jesus diz e acreditar nele? O que, que acontece? Porque os samaritanos escutaram Jesus. E eles creram que Jesus é o Salvador do mundo. O que, que acontece? A resposta está no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 24. 5, 24. João 5, 24. Isso, irmã.
capítulo 5, verso 24. Na verdade vos digo, quem crê ouve a minha palavra, e quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna, ou glória, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. Tem como um morto crer em alguma coisa? Na opinião de vocês? Tem. Imagina uma pessoa que acabou de morrer. Teve um infarto aí, morreu, está morto. Ela tem como acreditar em alguma coisa estando morta? Não. Ela morreu. Ela nem crê e nem descrê mais de nada. Está morta. Como então que eu posso crer se eu estou morto? Porque preste atenção o que está escrito aqui. Ó. Olha só o final do versículo. Mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Como é que eu passo da morte para a vida? Como é que eu posso crer se eu estou morto? Aqui Jesus ele não está falando da morte física. É claro, ele não está falando dessa morte física. Essa morte aqui é a morte da ira, a condenação eterna. Na verdade, vos digo, quando Cristo fala na verdade é porque aqui ele quer enfatizar o que ele está falando. É igual quando você quer escrever alguma coisa no seu WhatsApp, que você coloca um asterisco do lado, um asterisco do outro e fica em negrito, né? Quando você quer dar ênfase, aquilo que está escrito ali, você põe em negrito. Quando Jesus fala na verdade, é porque ele quer dar ênfase a isso. Ele quer que você preste atenção nisso que ele está falando. Então ele fala, na verdade, vos digo que o que ouve, aquele que ouve a minha palavra, o que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. As pessoas que creem em Jesus, elas possuem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É simples. Aqui não está dizendo aquele que é batizado, aquele que faz boas obras, aquele que É é um bom verdade. cidadão, aquele que paga suas contas em dia, aquele que ajuda uma senhorinha a atravessar a rua. Não Poxa, está olha, me ajudou muito. não tá escrito isso. O que é que está escrito? Para mim ter a salvação é para mim crer, aquele que crê, é o que crê, é o que crê, só isso, é nada mais do que isso. Aí eu volto a falar, o problema é porque as pessoas, elas distorcem muito a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é muito simples e ela é sobrenatural ao que crê, ao que crê. Infelizmente a palavra de Deus é pregada de forma errada. É verdade. Olha, eu já prestei atenção e eu falava, Senhor, desperta, porque eu também eu já estive dormindo há muito tempo, sabe? Eu digo dormindo para as coisas espirituais de Deus, por isso que ele diz, desperta do que dorme. Eu parei para analisar que a grande maioria das igrejas, tanto em live, no YouTube, só sabe pegar sobre o evangelho de prosperidade, sendo que não é esse evangelho que o Senhor ensina. Ele ensina o evangelho da cruz, o evangelho é transformação de vida, o evangelho de Deus é carrega a tua cruz, vai passar por aflição, mas sim, o evangelho de Cristo é tu vai ser rejeitado, tu vai ser cuspido, tu vai ser humilhado, tu vai ser odiado por amor do meu nome, mas eu sou contigo, se tu te manter firme na minha palavra, e assim tu vai provar que tu me ama. Porque Amém. Eu eu recebo. falo muito que eu amo Jesus, eu falo tanto que eu amo Jesus, mas eu não obedeço a palavra dele, porque ele diz, aquele que me ama é aquele que me obedece. Então, aí passa por um probleminha, quer desistir, quer deixar Jesus. Sendo que ele falou, ele te confirmou que tu ia passar por dores, que ele é contigo até a consumação do século. Então eu entendi que eu só vou provar que amo a Jesus se eu obedecer os mandamentos dele e permanecer fiel com ele até o dia da minha morte. E, aliás, a morte, como Paulo diz, é um lucro, né? Eu já quero que a minha morte chegue logo porque eu quero ver Jesus. Então,
Amém. Eu não sou, eu sempre falo, Senhor, me ajuda, sabe? Porque todo mundo tem sua luta. É tão bom quando tu vem para Jesus sem conhecer um pecado, mas é ruim quando tu vive numa vida de ignorância, aí tu, quando tu conhece Jesus, aí tu vai lutar com aquilo, tu vai resistir aquilo, porque se tu não lutar contra o teu pecado, com o teu gostinho da carne, como Paulo tinha, que era o pecado dele, o diabo sempre ia lá confrontar ele, mas cara, é incrível como é que é as coisas, porque cada um tem sua luta, né? Então, quando tu vem para Cristo, tu tem que lutar com aquilo. É uma luta interna de carne e espírito. Então, liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se Amém. você estiver aqui, eu sei que eu venço o pecado. Eu amo esse louvor, porque é Deus ele me dando força para me resistir aquilo. Porque se eu abraçar o meu pecado, ele vai virar a face dele para mim, e o Espírito Santo vai embora. Mas se eu Amém. resistir com aquilo, ele vai estar comigo. Então, a palavra de Deus, ela me sustém quando eu não tenho o que comer. A palavra de Deus me sustém quando eu luto com isso, porque é uma luta, mas ele me dá força para resistir. E eu sou Amém. grata a ele, porque se eu não tivesse ele, eu não ia conseguir. Se eu não tivesse Espírito Santo, ele é o meu melhor amigo. Todo mundo me rejeita. Eu não tenho noção, vocês não têm noção do quanto eu sou grata pelo convite de vocês, porque eu procuro sempre, eu sou tão indigna e eu sou tão falha, mas eu procuro falar a verdade, isso incomoda. Eu procuro sempre falar mesmo, porque as pessoas gostam de me calar, elas me rejeitam por isso. Porque elas gostam de ouvir só o que convém a elas, elas não gostam de ouvir a palavra da verdade. E dói ser rejeitado. Assim, Mas eu lembro que Jesus foi a pedra que os construtores rejeitaram e ele se tornou a pedra angular. Então, a palavra dele me sustém, ela me mantém firme para eu não desistir. amém. É isso. Não desista, permaneça fiel. São aqueles que permanecem até o fim que vão ser salvos. Palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, aos que permanecem até o fim. Irmãos, que a gente possa entender o sobrenatural. Eu quero convidar você que está assistindo aí gravado, mas se você não aceitou o Cristo como o Senhor e seu Salvador, para você aceitar agora Ele como o Senhor e Salvador da sua vida. Para você que já aceitou Ele e está vivendo em pecado, eu quero que você faça uma oração comigo aqui agora, em unidade com os irmãos que estão aqui acompanhando ao vivo, se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo de tudo que você fez e não voltando mais a pecar. Porque a gente não sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar, mas a gente sabe que ele vai voltar. E quando ele voltar, não vai ter tempo de arrependimento de pecado ou de aceitá-lo como o Senhor e seu Salvador. O tempo é o agora, é esse momento. Portanto, eu quero que você faça essa oração comigo, aceitando ele como o Senhor e seu Salvador. E você que já aceitou, ore, se arrependendo dos seus pecados, porque dá tempo. Agora dá tempo. Ore comigo, por favor. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos por essa deliciosa palavra, esse banquete sensacional de hoje. Foi tão simples, Senhor, mas tão sobrenatural, tão profundo, e o quanto o Senhor usa as pessoas para falar conosco. O quanto o Senhor conduz esse momento maravilhoso, lindo. O quanto nós sentimos a tua presença nesse momento de discernimento da tua palavra, de leitura da tua palavra. O quanto a simplicidade do Evangelho ela nos constrange com um magnífico amor vindo do Senhor. Não somos dignos, Pai, de abrir a tua palavra. Não somos dignos da tua presença, não somos dignos de pronunciar o teu nome, não somos dignos de nada. A única, a única, o único direito que nós temos é de queimar no inferno por conta dos nossos pecados. Mas diante da tua graça e da tua misericórdia, nós temos o acesso a sermos chamados filhos de Deus, teus filhos, Senhor, e acesso à salvação, acesso a uma vida eterna, apartados do pecado,
em um corpo onde não haverá cansaço, nem doença, nem absolutamente nada de ruim. Um corpo completamente incorruptível. Santo Deus, o quanto nós esperamos por isso, por esse momento de termos um encontro contigo nos céus. Ah, Santo Deus, eu acho que eu vou passar vários dias chorando por isso acontecer, de tanta felicidade que eu vou ter, de tanta felicidade que nós teremos. Pai, recebe essa pessoa que está pedindo perdão pelos seus pecados, se arrependendo de tudo que fiz, Pai. Recebe essa pessoa novamente nos teus atos. Quanto a essas que estão recebendo a Ti como o Senhor e Salvador da vida delas, Pai, escreve o nome delas também no livro da vida. Recebe-as, Pai, como filhos. Ah, Santo Deus, a festa no céu quando um pecador se arrepende. E essas pessoas que nesse momento estão vendo e assistindo esse devocional, não sei onde, em hospitais, em presídios, na rua, prestes a cometer algo terrível com a vida delas, que elas possam pensar e analisar que ainda não é o fim. Obrigado, Santo Deus, pelo Teu Espírito Santo em nós, nos revelando a Tua face, nos mostrando o sobrenatural nessa simplicidade. Obrigado, Santo Deus, por esse momento tão delicioso. Somos privilegiados, Pai. Somos privilegiados. Obrigado, Paizinho eterno, por cuidar de nós. Prover, Senhor, o pão do dia de hoje. Nos livra do homem mau, do laço do passarinheiro. Abençoa aqueles que nos perseguem, Senhor. Eles não sabem o que fazem. Abençoa-os, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Provê para eles também, para que o pão do dia de hoje não falte para eles, mas para que sobre, ao ponto deles poderem proporcionar coisas boas aos seus parentes, às pessoas que eles amam. Cuida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Olha por essa nação, Pai. Pessoas que estão vivendo em iniquidade. Revela-te, Pai, essa nação. Revela-te aos teus eleitos, Senhor. Em nome de Jesus. Esse é o desejo do nosso discernimento, do nosso ser. Mas que acima de tudo, Senhor, seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. 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 Amém.